E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Hoje para falar sobre essa belezura aqui chamada Demerara. Demerara, que é um romance do Wagner G. Barreira, que saiu pela Instante no ano de 2020. Bem bacana, gostei muito do livro e sobretudo em tempos de pandemia, né? Falar sobre uma pandemia anterior a essa, que foi a gripe espanhola. O Demerara é um navio inglês que supostamente teria trazido para o Brasil essa doença. Então é a catástrofe sanitária mais recente, né, anterior a essa que a gente está vivendo. O livro, portanto, mistura realidade e ficção. Então é sobre ele que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Mas antes eu peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações, dar aquele like, compartilhar com os amigos, beleza? Vamos lá falar do livro. O livro nasce então sobre o desejo do autor de falar um pouco sobre o seu antepassado galego que veio para o Brasil. O que se sabe dele? Sabe-se que ele se chamava Bernardo Barreira, sem esse I inclusive, que veio de Vigo, na Espanha, na região da Galícia, teria vindo nesse navio Demerara, que aportou no Brasil em 1918, e ele teria morrido no dia do batizado do seu filho. E a partir daí, então, é recriação do autor, e foi muito bem recriado, viu, gente? O Bernardo, então, ele é o narrador dessa história. Nós vamos ver um rapaz, porque ele é um jovem rapaz, que é uma espécie de malandro que trabalha ali no Porto de Vigo. Ele se arranja da maneira que ele pode, tira sustento do mercado informal, faz contrabando, indica pessoas para entrarem em navios, consegue colocar pessoas clandestinas em navios. Então ele faz de tudo um pouco ali para conseguir o seu sustento. Ele vive uma paixão, ele é apaixonado por uma prostituta, ele vive um tempo com ela, mas ele acaba tendo uma decepção amorosa, tem problemas nos negócios, ele corre até risco de morte ali. Então aparece uma oportunidade para ele sair dali, pelo menos momentaneamente, para ele preservar a sua vida. Foi quando ele conhece o Angeru. O Angeru é um basco, do País Basco, que está ali entre a Espanha e a França, né? O Angeru já é da parte francesa, mas ele é basco. Eles se conhecem ali, o Angeru pedindo para que o Bernardo o coloque em algum navio. E é esse rapaz basco-francês que vai alertar o Bernardo sobre essa doença nova que está matando muita gente, não só na guerra, mas também em várias partes da Europa. O Bernardo ele vai se negar a acreditar nisso, inclusive ele vai ter um comportamento negacionista durante boa parte do livro e só vai entender de verdade o que é a doença quando ela chegar muito próxima dele. E eles acabam vindo no Demerara, acabam trabalhando dentro do navio, acabam lavando louça, limpando o chão, fazendo serviços gerais do navio. É um navio inglês, os ingleses não gostam dos dois, acham que os dois vão trazer mau agouro para o navio. Isso acaba até complicando um pouco as relações deles ali dentro do navio. Descobre-se que a doença está no navio, há um problema com um possível assassinato dentro do navio, e o Bernardo ele vai acabar sendo acusado de ser o assassino dessa pessoa, e acaba sendo preso assim que o navio chega em Santos. Ele fica preso por algum tempo ali, mas por causa da peste, por causa da doença, ele acaba tendo que ajudar ali as pessoas a recolher os corpos. Então assim, é ali em Santos que ele vai ter realmente uma ideia do que é o poder dessa doença e de como ela estava dizimando a população naqueles dias. Ele vai ser o responsável então por recolher os corpos. Separei um trecho para ler para vocês aqui, para vocês verem
de como a coisa é assustadora. No começo, pegávamos os corpos de quem morreu na rua, pontos de ônibus, portas de bar, marquises. Acho que levei uns 2 ou 3 ainda vivos para o depósito, mas não me culpava. Fiz o que tinha de fazer. Iam morrer logo de qualquer jeito. A mesma pele azulada e a respiração de afogado de Angeru. Dias depois, as pessoas começaram a sair de casa e nos chamar. Entrei em cortiços com a padiola. Famílias choravam ao redor dos corpos. Ninguém tinha coragem de tocar o defunto, nem para um último carinho. Sem velório, sem enterro. Quando o protagonista chega em São Paulo, o romance dá uma ótima guinada. Ele é um imigrante legal, mas acaba conseguindo retomar a sua vida na cidade de São Paulo. E o panorama da gripe dá espaço a uma coisa muito interessante, que é o espaço da grande imigração que aconteceu no Brasil nas primeiras décadas do século XX. A gente vê inúmeras colônias de armênios, portugueses, sírios, espanhóis, italianos. Outros, o Bernardo está no meio dessa gente toda que veio para o Brasil com o sonho de enriquecer e vai conhecendo essas pessoas, vai tendo várias relações, vai interagindo, vai fazendo a sua vida e mostra esse panorama realmente de São Paulo, que é uma cidade de grande imigração. O bairro ia se enchendo de gente, os armênios cortavam um retângulo no meio com a rua deles, os italianos ficavam mais perto do Pontilhão, no caminho para a estação de Osasco e da Cerâmica. Perto do centrinho moravam os russos, os alemães e os polacos. A espanholada se arrumava pelos lados do Barranco dos Trilhos. Perto da estação em obras viviam alguns japoneses, o restante era português. Não seria surpresa se a Grande Guerra recomeçasse ali, no meio daquela mistura de povos tão estranhos, mas havia um ambiente de camaradagem. É natural, as pessoas se juntavam aos seus iguais, mas vi surgirem amizades entre gente de colônias diferentes. E é nessa São Paulo que o Bernardo, então, vai, como eu disse, reconstruir a vida, interagindo com as pessoas, se envolvendo em alguns problemas, passando por inúmeras dificuldades, se relacionando com duas mulheres que vão ser bem antagônicas na vida dele. E é o que dá para dizer do livro, senão eu vou acabar adiantando algum trecho, dizendo alguma coisa que vai atrapalhar, então, a leitura desse romance, que é muito bom. A escrita é muito convidativa e mostra também, gente, que o autor ele fez, que apesar de estar no primeiro romance, ele tem uma intimidade muito grande com a escrita, e segundo, que ele fez uma ótima pesquisa, né, para a reconstrução ambiental dos locais por onde o personagem principal passa. É um mundo muito verossímil esse que a gente vê no livro. Nos convence muito bem o detalhe das descrições, o detalhe dos locais e das ações, dos acontecimentos nesses anos 18 e 19 do século XX. E fica a grande pergunta, então, será que a gente vai ter em breve um romance que trate, não exatamente da Covid-19, mas que tem ela como pano de fundo para falarmos da vida, para falarmos das imigrações, para falarmos dos sonhos, das frustrações, da morte e desse milagre, às vezes, é continuar vivendo dentro de um contexto pandêmico. Em tempo, já tem um romance, deve haver mais alguns, talvez, em que o Covid é, talvez, plano principal. Eu já resenhei, não aqui no canal, mas no blog, o livro Ana de Corona, da Gisele Mirabai, que tem como mote, como cerne do romance, a própria Covid-19, ok? Vou deixar o link para vocês aqui lerem, se vocês quiserem, a resenha do livro, beleza? E aí, vocês já leram algum outro livro sobre grandes pestes, grandes acontecimentos como esse? Leram algum livro sobre o navio Demerara? Leram algum livro sobre a gripe espanhola? Um livro ficcional, é claro, ou que fala das imigrações em São Paulo aí nos primeiros anos do século XX? Se sim, escreva o nome desse livro nos comentários, me indique, por favor, beleza? Fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.